Olá, estudantes. Espero que estejam todos bem. Vamos dar continuidade ao curso de Sociologia, né? Falando sobre um tema muito interessante e importante também para a formação intelectual de vocês e também para vocês compreenderem, né, o tempo histórico que a gente vem estudando, que é o tempo da sociedade industrial, né, moderna, capitalista, tá? Do século 19 e 20. A gente passou pelos clássicos da sociologia, né, que estão inseridos nesse contexto da sociedade de classes, da sociedade industrial, da sociedade capitalista moderna, né? Falamos de Marx, de Durkheim, de Weber, né? E hoje a gente vai falar sobre cidades industriais do século 19 e 20. A gente vai falar sobre a urbanização moderna, né? Num contexto de formação da sociedade capitalista, de desenvolvimento do Estado moderno burguês, né? E que então a gente está ainda nessa mesma fase, nesse mesmo período histórico, que é o período do capitalismo moderno, que é produto, que é resultado das revoluções burguesas, do iluminismo, da Revolução Industrial, da Revolução Francesa e de outras revoluções mais, né? Que podem ser compreendidas como revoluções burguesas, tá? A gente está falando desse período ainda, século XIX e XX. E hoje a gente utilizará bastante dois sociólogos, que são esses, Weber, Max Weber e Georg Simmel, né? Que são contemporâneos, são alemães, fazem parte da sociologia alemã. Eu vou falar de conceitos, vou utilizar esses autores, tá? Claro que, né, utilizarei escritos e pensamento sociológico dos dois, e vou também falar de alguns conceitos específicos de cada um, mas é uma espécie de junção que eu fiz, né? Porque são autores que refletem, discutem, estudam a sociedade urbana capitalista, tá? E chegam a conclusões parecidas, tá? Compreendem criticamente esses espaços, né? E a gente vai falar então da mobilização urbana, do êxodo rural, né? Quando indivíduos saem das terras agrárias, das fazendas, das comunidades rurais e migram para cidades, né, no contexto de industrialização, né, e tudo isso que a gente estuda em geografia, por exemplo, né, a gente está falando desse período. E são autores que vivem também nessa época, final do século XX, final do século XIX, perdão, começo do século XX. Então, utilizarei bastante esses dois autores, são autores interessantes, quem puder ler, eu recomendo bastante, são autores muito ricos, tá? Teórico e conceitualmente falando, muito ótimo, clássicos, né? São autores clássicos da sociologia. Bom, primeiramente, para falar de cidade industrial do século XIX e XX, a gente tem que primeiro localizar, compreender o contexto histórico que a gente está analisando, que é o contexto da sociedade nacional e industrial pós-revoluções burguesas e iluminismo. Veja, estou falando de cidade industrial, né? Que surge na Europa, principalmente, nos Estados Unidos, mas também no Brasil, por exemplo, né? Com diferenças, claro, falar de uma forma mais geral. Se eu estou falando de cidade industrial, é certo que a revolução industrial, que é uma revolução burguesa, é muito importante, né? Mas também revoluções do pensamento, também o iluminismo, né? Também revoluções políticas, como a Revolução Francesa, tá? Isso gera um terreno, essas revoluções burguesas propiciaram um terreno muito fértil, tá? Para esse tipo de sociedade, que é a sociedade urbana, que é a sociedade da vida da indústria, da vida da cidade, tá? E sim, a gente pode utilizar esses autores para compreender a sociedade de hoje também, mas hoje a gente vive em outro período histórico, tá? Então,
a gente está falando de algo muito específico, que é algo daquela época, porque eles viram aquela sociedade, da sociedade 19 e 20, óbvio. Eles não viram como é a urbanização dos tempos atuais. Então, é sempre importante a gente estudar os autores que... É sempre importante, na verdade, a gente entender historicamente o que foram os processos, o que foram os desenvolvimentos sociais, né? E saber também que a gente tem que tomar muito cuidado para utilizar categorias, conceitos antigos dos dias atuais, porque esses autores, obviamente, morreram no começo do século XX, não viram nossa sociedade, né? Então, eu estou falando de um contexto histórico bem específico, que é o contexto histórico da sociedade nacional e industrial, contexto histórico do capitalismo moderno, do capitalismo industrial, se preferirem, tá? Uma época de formação, desenvolvimento muito intenso da economia de mercado, da economia capitalista, tá? E, como a gente viu em Weber semana passada, de desenvolvimento da burocracia moderna, da complexa organização administrativa, público, né? Público no sentido de prefeituras, estados, governos, de governos públicos mesmo, mas também no sentido das empresas privadas, né, setores privados, mundo do trabalho. É um desenvolvimento muito acelerado e intenso da burocracia, né, das formas administrativas, das organizações, das leis, né, das constituições, dos regimentos, né, e uma sociedade cada vez mais racional nesse sentido, tá? A gente está nesse contexto histórico, beleza? De industrialização, de sociedade capitalista moderna, de capitalismo industrial, de burocracia moderna, de administrações cada vez mais complexas, tanto no setor público como no setor privado, tanto nos países, nas cidades, como nas empresas, e por aí vai. A cidade moderna marca o início de uma era, tá? Que é essa era do capitalismo industrial. São novas formas de vida. É isso que é importante a gente entender. E se eu estou falando de que é uma nova era, eu estou falando que é a passagem do antigo para o novo. O que é o antigo? É o fim da cidade antiga. Aí eu coloco aqui as características centrais da cidade antiga. Cidade antiga, primeira coisa, uma coisa importante a se pensar. O fenômeno urbano ou o fenômeno da cidade não é necessariamente moderno, não é. Existem cidades na antiguidade, cidades orientais, né? Weber é um cara que estuda a formação da cidade, os diversos significados que as cidades em determinados tempos históricos tiveram. Na antiguidade existia cidade, né? Desde a Grécia Antiga existe cidade. Então, o fenômeno cidade não é moderno, mas a gente está falando de cidade moderna, que aí sim é um fenômeno moderno, entende? Então, a gente tem que fazer essa passagem, o fim da cidade antiga para uma nova cidade, uma cidade moderna. A cidade moderna é formada no contexto histórico da sociedade industrial e nacional, da sociedade capitalista burguesa, tá? Nesse sentido, da sociedade do capitalismo industrial. Mas vamos pensar então essa passagem. Cidade antiga tinha como centralidade, né, características centrais, a família, a religião, hierarquias sociais mais rígidas, comunidades fechadas, né? É uma tipo de cidade do mundo antigo, do mundo da Idade Média, do mundo feudal, né? Um mundo ainda muito agrário também, né? De pouco desenvolvimento técnico, pouco desenvolvimento científico, pouco desenvolvimento ou quase nenhum desenvolvimento industrial. Então, a gente diz que é a era da comunidade. Da comunidade no sentido de que são centros de existência, de sociabilidade, né, de socialização entre pessoas mais fechadas, né, um poder muito forte da religião. Vocês lembram disso quando a gente estudou em Idade Média, né? Aquilo é a cidade antiga, das comunidades, né? Aquela ideia de nobreza, clero, servos, né? Aquilo é a cidade antiga, né? Muitas cidades da Idade Média, que são cidades antigas, muitas cidades eram fechadas por muros,
né? Tinha ali reinos, né, fechados por muros e tal. Essa é a cidade antiga, correto? Agora surge uma cidade que se desenvolve junto ao capitalismo industrial, junto à economia de mercado, junto ao Estado burguês, tá? Que é a cidade moderna, tá? Que é o nosso ponto fundamental aqui. Uma sociedade moderna, tá? A cidade moderna é a sociedade moderna do século XIX e XX. Quais são as características centrais da cidade moderna? Sociedade de consumidores e de operários, até hoje, né? Aberta e livre. Em que sentido aberta e livre? No sentido de que há uma expansão dos direitos civis, dos direitos de ir e vir. Não são cidades fechadas com muros, né? São cidades que você pode transitar, são cidades muito dinâmicas, né? Cidades que têm muito trabalho, que têm muito consumo, né? Cidades que têm muitas atrações, como a gente vai ver, tá? Centralidade do mercado, né? Capitalista e das indústrias, né? Tanto que a gente fala de cidade industrial, de sociedade urbano-industrial. A urbanização, ela se expande nessa era junto à industrialização, né? A necessidade das indústrias adquirirem mão de obra, adquirirem operários, né? Ou proletariados, né? E gente que vai vender a sua força de trabalho nas indústrias. A gente viu isso em Marx, a gente viu isso em Revolução Industrial, né? A ideia de coesão urbana, né? Uma ordem social e jurídica que gera segurança, liberdade, direitos, recursos. Isso é muito complexo, na verdade, se a gente pensar bem, né? Porque a gente vive, na maioria dos casos, em cidades, né? Hoje em dia. A formação urbana, hoje em dia, por exemplo, está se desenvolvendo como nunca também, e a tendência é que tudo se urbanize, vamos dizer assim. E se você pensar bem, é a cidade é um sistema muito complexo, né? De ordem social, jurídica, política, né? Que envolve administração pública, envolve atuação das prefeituras, envolve poder público, poder privado, né? Gestão, tá? Isso, na cidade moderna, isso começa a se desenvolver muito, né? Essa ideia de coesão urbana, de uma ordem social e jurídica, né? Começa a se desenvolver muito e passa a organizar essa cidade, né, de forma que a gente consiga ter segurança, liberdade, direitos, recursos. Aqui eu estou falando de administração da cidade mesmo, né? De administração pública, por exemplo, principalmente, né? Então, é essa cidade moderna que começa a se desenvolver. Uma cidade muito complexa, né? Regida por poderes públicos, né? Por administrações, tá? Mas também por atuação do poder privado, das empresas, né? Uma cidade que é cada vez mais ligada ao mercado, às indústrias, aos comércios, né? Uma cidade que requer manutenção, que requer construção de vias, de espaços, seja em termos culturais, seja em termos de trabalho, etc. A gente vive isso, né? É uma sociedade ligada ao consumismo, né? A ideia de mercado, de capitalismo, né? Mas também uma sociedade que tem que gerar emprego, né? Uma sociedade de trabalhadores, tá? O que é o êxodo rural, que a gente estuda em geografia, que é muito conhecido esse termo, né? Quando trabalhadores saem da escassez, entre aspas, da escassez e da falta de oferta de serviços do mundo rural, dos campos, e vão trabalhar, viver nas cidades, né, que estão se desenvolvendo. E nesse tempo que a gente está vivendo, o que está em plena expansão? As indústrias, né? Por isso são cidades industriais. Então, esses termos, essas classificações são importantes a gente entender. E aí chegam as questões sociais, né? Alguns conceitos interessantes e alguns problemas interessantes, né? Problemas no sentido de objeto de estudo mesmo, que a gente pode entender nessa época. Primeiro, a questão do fenômeno do desenraizamento. Isso é muito importante
compreender, até para fazer boas redações, boas leituras, boas interpretações, tá? Não só para provas de vestibulares. Desenraizamento quer dizer algo que sai de uma... no sentido de que está enraizado em alguém e essa raiz acaba se deslocando, né? Desenraizamento, né? É o contrário de enraizamento, né? Como se as pessoas tivessem perdido suas raízes nesse sentido. Como assim? O mundo agrário, o mundo do campo, o mundo das sociedades mais antigas, né, mais ligadas ao campo, se a gente pensar na Europa, aos feudos, né, é um mundo que, como a gente viu no slide anterior, é um mundo na cidade antiga, né, é um mundo de profunda ligação com a religião, por exemplo, né? Só a gente vê na Idade Média como o poder católico era um poder político, um poder social muito forte, tá? Mas também no Brasil, se a gente pensar na era da colonização, das cidades agrárias, né, das sociedades mais antigas, mais rurais no Brasil, como era forte o poder das igrejas, as hierarquias sociais muito bem estabelecidas, né? O patriarca, o dono da família, que era alguém escolhido por Deus e tal, tinha essa relação com a ideia religiosa, o poder do clero, o poder dos padres, dos bispos e tudo mais. Isso é o mundo antigo. O mundo antigo, o mundo rural, é muito ligado à religião. E a religião traz um sentimento de pertencimento. É como se as pessoas tivessem elas estão enraizadas na religião, tá? No mundo antigo. Agora, as pessoas vão para as cidades, né? Um mundo muito dinâmico da cidade, muito moderno, muito complexo. A gente tem que procurar emprego, tem que trabalhar, tudo isso que a gente viu em Marx também, né? Tem que trabalhar nas indústrias, tem que se especializar, né? Tem que trabalhar em empregos cada vez mais complexos, técnicos também, né? Trabalhar com máquinas e tal. Isso gera o fenômeno do desenraizamento, no sentido de que o indivíduo perde os seus elos, perde as suas ligações com a religião, entendem? Perdem, inclusive, as suas ligações com as famílias, né? A sociedade rural, agrária, é uma sociedade que a ligação com a família, por exemplo, é muito forte, tá? E o indivíduo que vai para a cidade, ele perde esses vínculos, tá? Ele vai agora executar outras formas de sociabilidade e socialização, outras relações sociais, que são fundamentalmente relações capitalistas, né? De procurar uma indústria, procurar um emprego, de trabalhar, de pagar conta, né? De pagar ali a moradia, de consumir. É diferente, veja. É uma vida muito mais moderna, muito mais dinâmica, do tipo típica do homem que sai da vida rural, uma vida mais pacata, mais ligada à família, à religião, e chega à cidade, naquelas cidades com grandes conglomerados urbanos, né? Com grandes problemas também de infraestrutura, claro, mas com grandes indústrias, você tem que chegar para trabalhar, você perde essa raiz profunda, que é a raiz da religião, da família, do mundo antigo, né? Agora, as relações são diferentes, novas formas de relações, né? Inclusive no âmbito da família, como eu falei para vocês, no âmbito das amizades, né? E, se a gente fosse pensar, são relações cada vez mais capitalistas, né? No sentido de que somos consumidores, somos trabalhadores, né? Relações que envolvem partidos políticos agora, naquela época, né? Porque hoje também isso mudou muito, mas naquela época era uma época de muita mobilização política de classes, né? Principalmente os operários, se você pensar greves, partidos políticos de esquerda, partidos de operários e tal, né? Era uma época que partido de massa, como a gente diz, né? Uma época que os trabalhadores, os indivíduos que saem do campo e vão para a cidade, vão agora ter muito acesso a esse tipo de vida mais política, uma vida como um trabalhador urbano, um operário, né?
A gente vou colocar umas fotos para ficar mais claro, mas é nesse sentido de que as relações são outras, né? A relação do mundo do campo é a forma de vida no mundo do campo é uma forma mais ligada à religião, à metafísica, né, no sentido de divindades mesmo, a família, relações mais fechadas, né? Agora, no mundo da cidade moderna é totalmente diferente, né? Porque é um mundo muito dinâmico, que envolve questões políticas, questões econômicas, né? Questões culturais e por aí vai. Citei aqui duas formas de sociabilidade fundamental da cidade moderna do século XIX e XX, que é a relação capitalista, empregado que chega a trabalhar na indústria, e de partidos políticos, de massa, né, de mobilização política. Tanto que é nesse período, né, um pouquinho, anos 20, anos 30, que surgem nas cidades fenômenos que a gente chama de totalitarismo, né? Que ganho com grande apoio popular, como o nazismo, o fascismo, né? É isso, é aquela época, é a época das cidades modernas, de desenvolvimento e tal, mas é a época dos partidos de massa, das mobilizações políticas, né? Uma época que sindicato, que partido, movimento social tinha muita força, né? Tava pegando muita gente, tá? Gente também, digamos assim, isoladas, né? No sentido de que perdem suas raízes, estão chegando na cidade e vão buscar pertencimento em outras formas de vida, em outras formas de sociabilidade, vejam, já que não é a família mais, não é a religião, agora são os partidos, né? Agora são os sindicatos, né? E a indústria no sentido de que ele tem que trabalhar também, são outras formas de vida na cidade moderna, ligadas às indústrias, aos sindicatos, aos partidos. E eu sempre falo para vocês, não quer dizer que a religião vai deixar de existir, não, mas perde a centralidade, tá? Perde um pouco da importância, vamos dizer assim. Agora, outras coisas passam a fazer parte da vida dos trabalhadores, dos indivíduos, como partidos, como as indústrias, coisas modernas, né? Aí, também, a gente diz que é a formação da sociedade urbano-industrial, né? Combinação de empresas no setor privado, capital privado, eu chamo aqui, combinação de empresas e agentes públicos, né? Construções públicas, por exemplo, avenidas, né? Espaços de construção de imóveis, né? Espaços para gerar empregos, vias, e por aí vai. Tudo que o poder público pode construir, porque sem o poder público, sem o Estado financiando essa cidade, construindo essa cidade, não haveria capacidade em termos de infraestrutura, né, para suportar tanta gente. Então, há essa combinação de empresas, muito importante, né, indústrias e tal, mas também de agentes públicos, né, também de poder público, Estado, na construção de coisas públicas mesmo. Por exemplo, um clássico são as ruas, as avenidas, né? O que seriam cidades sem ruas, né? A ideia de industrialização intensa, o poder do capital e do mercado passa a reger a vida humana. E aqui eu chamo a atenção a um conceito de Simmel, né, que é um autor que utiliza muita metáfora e muita analogia, né, comparação. Simmel fala que nessa sociedade urbana, industrial, moderna, há um novo Deus. Veja, não é mais o Deus religioso, metafísico, não. O Deus é o capital. O capital, na sociedade moderna, urbana, para Simmel, ele está presente em todas as relações sociais. E, portanto, ele é o novo Deus dessa sociedade, porque ele é onipresente e ele determina e molda a vida das pessoas. Podem utilizar isso em redações, por exemplo. A ideia de que, para Simmel, Georg Simmel, o novo Deus da sociedade capitalista, moderna, urbana e industrial é o capital. Tá? O capital é o novo Deus. Veja como é a passagem do mundo rural antigo para o mundo urbano moderno, né? No mundo antigo e rural, Deus era a figura do Deus religioso, né? Proclamado pela igreja,
católica principalmente. Agora isso muda, porque o Deus é o capital na cidade industrial, tá? Pode falar assim, ah, mas existem muitas igrejas, a igreja é importante, a igreja é influente. Sim, sim, mas a centralidade da vida não é mais a igreja, é o capital. O capital passa a ser verdadeiramente onipresente, de suma importância, que molda a vida das pessoas, tá? Então, esse conceito de Zeno, né? A ideia de capital como Deus, né? Na sociedade capitalista, moderna, urbana. Aqui eu peguei algumas fotos, né, para exemplificar tudo isso que eu estou falando, e eu acho importante a gente fazer essas leituras. As fotos estão um pouco borradas, não sei por quê, mas acho que dá para ter uma ideia. É, aqui também a gente pode ver nessa foto um grande prédio, né? Aqui veículos, né? Ainda muito precários no sentido de que é uma carroça, né? Levada por cavalos, mas aqui a gente vê também como é deslumbrante, né? Essa sociedade, né? Em grandes construções, grandes prédios, né? Então imagine um indivíduo que vivia na zona rural, né? Com, digamos assim, pouca infraestrutura, tá? Chega nas cidades com grandes prédios, magazines, grandes lojas, avenidas enormes, né? Meios de transporte, tá? Isso tudo é algo que atrai muitos indivíduos, né? E gera impactos também na vida das pessoas, né? E isso é a cidade moderna, né? Isso representa a cidade moderna. É uma cidade muito pesada, no sentido sólido do termo mesmo, né? Uma cidade de grandes prédios, de grandes indústrias, de grandes fábricas, de grandes lojas, né? De construções enormes, monumentais, tá? Olha, por exemplo, isso é muito interessante. Olha essa cidade, típica também do século XIX e XX, cidade moderna. Olha como é bonito o desenho, né? E a geometria da cidade é muito exata. Isso tem muito a ver com o capitalismo moderno, das revoluções burguesas, do iluminismo, né? A ideia de uma cidade geometricamente muito perfeita, né? Aí você vê o poder da técnica também, o poder da arquitetura, da técnica das construções civis, né? O poder do pensamento lógico mesmo, né? Muito racional, geometricamente perfeito, né? Essa cidade aqui. Então, tem isso também, geometrias bem definidas, né? Espaços, parece que são espaços urbanos muito racionais, feito por técnicos, né, especialistas. Isso tem muito a ver com a época também que a gente está falando, né? Iluminismo, né? É produto do iluminismo isso aqui. Aqui, o poder das indústrias nas cidades, né? Vejam as fumaças, né? Infestando a cidade, as indústrias infestando a cidade de fumaças, né? Muitas indústrias, muita muita gente também, conglomerados urbanos enormes, mas muitas indústrias, muitas fábricas, né? Aí tem todos os problemas também, tem todos os problemas ambientais também que surgem disso, né? Com essas fumaças, com essas poluições, né? Isso também está muito presente na cidade industrial, porque é uma cidade de expansão industrial sem limites, né? Aqui uma foto que eu tirei no Google, que é de São Paulo, né? É, começo do século XX também. São Paulo é uma cidade que se desenvolveu bastante por conta dos ciclos de café, né? E se modernizou bastante também. Esse tipo de arquitetura, de planejamento urbano é também muito típico dessas cidades modernas, né? Veja a geometria bem definida da cidade, né? E grandes prédios, né? Grandes prédios monumentais, né? Veja meios de transporte aqui, espécie de trem que passa na cidade, não sei como chama, mas meios de transporte públicos, né? A galera pode entrar e tal. E, né? Sempre grandes prédios, grandes construções, né? Aqui é uma foto de Paris, tá?
no final do século XIX, se não me engano. E vejam como também a gente pode perceber pelo desenho do pintor, né? A ideia de uma cidade com muitas luzes, né? Uma cidade grande, energia elétrica, luzes, né? Quer dizer, é uma cidade muito atrativa nesse sentido de que, ó, muita gente na rua, né? Podendo consumir, podendo passear, podendo andar. Isso é a cidade moderna, tá? Grandes conglomerados urbanos, como eu falei para vocês, grandes construções, né? Que tornam mais atrativo o poder de consumo, tornam mais atrativo também enfim, viver nessas cidades. Aqui também quis pegar essa imagem para a gente ver como parece que está poluída a imagem, né, de tantas coisas, tantos prédios, tantas pessoas, né, veículos, tudo aquilo que a gente vê bastante em filmes também, né, e sim, é típico dessas cidades industriais, né, muitas pessoas, muitos comércios, grandes lojas, grandes construções, né. Aqui eu quis pegar essa foto porque é muito bonita, né? Veja um trem passando aqui no meio da cidade, né? Também a geometria da arquitetura, do planejamento urbano muito bem definida e, claro, grandes prédios, grandes construções, né? Veja aqui postes de iluminação, né? É uma cidade muito moderna, muito modernizada, né? E peguei essa foto também para mostrar para vocês que é a época também das massas, né? De partidos de massa, porque é o momento que os trabalhadores se juntam, se reúnem, né? Se organizam em partidos, em sindicatos, né? Não só trabalhadores, no sentido operários de esquerda, vamos dizer assim, mas também outros grupos sociais, né? É uma época de partidos de massa, né? As massas que se reuniam onde? Nas cidades, nas avenidas, nos comícios, né? Então, também faz parte desse contexto. Veja as bandeiras aqui, uma rua lotada de pessoas, né? Isso eu acho que é a foto da greve geral de 1917 em São Paulo, tá? Mas é uma mobilização social e política característica da cidade moderna industrial do século XIX e XX. E quando eu digo cidade industrial do século XIX e XX, estou falando, né, desse meio tempo aí mesmo, de final do século XIX, após as revoluções industriais, até meados do século XX e tal. Primeira parte do século XX, pelo menos. Bom, aqui eu coloco meu segundo slide, que é sobre a formação de novos problemas sociais. Novos problemas sociais que surgem com a cidade moderna, né? Quer dizer, a cidade moderna, ela tem suas atrações, ela tem seu poder de liberdade, de mobilização, né? Mas é óbvio que gera novos conflitos, novas tensões, novas formas de desigualdades, novas misérias, novos problemas, tá? Tem suas ambiguidades mesmo, tá? Uma ambiguidade muito notória é a ideia de efervescência, de expansão das lutas de classe, né? De burgueses, donos de indústria, versus proletariados, né? Proletariados, os operários, né? Que vendem sua força de trabalho, são os empregados, né? Que reivindicam melhores condições de trabalho, né? Reivindicam salários, reivindicam tempo de trabalho, jornada de trabalho mais curto, reivindicam férias, né? Se mobilizam enquanto partido, enquanto grupo, enquanto sindicato. São novos conflitos, né? Novos problemas, forças políticas, né? Uma sociedade sempre mais acelerada e dinâmica. Isso também é muito nítido. A gente pegar uma cidade sempre mais acelerada e dinâmica, literalmente, se a gente pegar, por exemplo, o desenvolvimento dos meios de transporte que levam pessoas de um ponto para outro, né? Isso é muito, muito notório, porque agora a gente vai ter trem passando no meio da cidade, né? Meios de comunicação público, meios de comunicação não, perdão, meios de transporte público, né?
a gente tem uma sociedade que se dinamiza muito com as invenções tecnológicas, com o poder das indústrias, com o poder do capital, e é uma sociedade muito dinâmica, né? Você tem que trabalhar, você tem que trabalhar, você tem que ser prestativo, você tem que pagar suas contas, você tem que consumir também o que você puder consumir, e uma sociedade que não para, vamos dizer assim, né? Se a gente pensar nos dias atuais, está muito pior. Mas já começa também esse sentido de aceleração social. Fenômeno da individualização, né? Aquilo que eu falei para vocês, a época do mundo antigo, do mundo agrário, do mundo da Idade Média, por exemplo, é uma época de comunidades, sabe? De centralidade da família, da religião, de vínculos reais, principalmente sanguíneos, né? Ou consanguíneos, de vínculos muito sólidos, né? Agora, a época das cidades, não. É uma época também de isolamento, né? No sentido de que as pessoas migram para as cidades, têm sua vida individualmente, fazem sua vida individualmente, né? Trabalham individualmente, no sentido de que tem um contrato específico para cada um, né? O capitalismo também pressupõe uma vida muito individualizante, né? Você tem que trabalhar por si, você tem que cuidar da sua família, você não precisa ligar para os outros e por aí vai. Uma sociedade muito fragmentada, atomizada, cada um no seu canto, cada um fazendo suas coisas, né? Que é uma contradição também, né? Porque eu disse para vocês que é a sociedade das massas, mas é assim mesmo. São contradições da sociedade. Ao mesmo tempo que são sociedades de massas, de partidos, né? São sociedades de individualização, porque o capitalismo pressupõe individualidade, né? A vida passa a ser regida pela racionalidade instrumental. Eu falei para vocês o que é racionalidade instrumental em Weber, mas eu posso retomar. Racionalidade instrumental é aquela racionalidade que tem que tem como pressuposto a lógica de crescimento, de produtividade, de obtenção. A gente tem que obter mais, a gente tem que se expandir mais, sabe? E isso é problemático, porque se a gente só for pensar em eficiência, em eficácia, em produtividade, em lucrar mais, em ganhar mais dinheiro, né? A gente a gente se esvazia enquanto pessoa, porque a gente não está pensando num sentido da vida mais lógico, né? A gente está pensando como é viver uma vida boa, por exemplo. A gente está pensando em viver para crescer, para ganhar, para consumir, né? Nesse sentido, é problemático, porque a racionalidade instrumental é a racionalidade típica do capitalismo, né? O capitalismo, ele se desenvolve a partir desses princípios de crescimento, de expansão, de aceleração produtiva, de consumismo, tá? De maximização de recursos, de oportunidades, de bens, tá? E isso é um problema, porque além da competitividade que você gera na sociedade, né, que é muito competitiva, a ordem é muito competitiva, isso também gera pessoas cada vez mais vazias, em certo sentido, né, que já não tem uma direção muito bem definida, muito lógica de vida. Bem definida pode até ser, mas será que está pensando em ser feliz? Será que está pensando em viver uma vida boa, né? Ou está só correndo para obter mais, para ter, para conquistar, né? Isso é um problema. Então, pensem na racionalidade instrumental que eu disse para vocês na aula passada de Weber, né? E pensem que a cidade é um centro onde a racionalidade instrumental opera e muito, né? Porque a cidade moderna é o espaço mais característico do capitalismo moderno, né? Porque a cidade moderna, industrial, né? Já não é mais o campo, é a cidade agora, né? Aqui, um último conceito que eu apresento para vocês, que é o conceito de homem ou atitude, enfim, lazer. Muito interessante e vocês podem utilizar também em textos e tal, que é um conceito de Simmel, de Georg Simmel, que eu falei para vocês no começo da aula que eu utilizei e tal. Esse conceito é dele, atitude blazer ou homem blazer, e que é uma forma de alienação. Blazer, no sentido de Simmel, é o sentido de homem cada vez mais apático, tá? Porque para Simmel, a vida na cidade é uma vida muito tensa. Ele diz que é uma vida de intensificação da vida nervosa, porque a gente não para. É muito dinâmica.
No mundo rural, a vida era muito pacata, era muito tranquila, tal. Aí os indivíduos vão para a cidade e é muito dinâmico, né? Indústrias, fábricas, lojas, construções, tem que consumir, você tem que ter, você tem que conquistar, você tem que trabalhar. Então ele diz, ó, é uma vida muito nervosa, muito tensa. E isso gera indivíduos apáticos, tá? Indivíduos que psicologicamente tornam-se cada vez mais indiferentes. Eu coloco indivíduos desprovidos, eu até grifei desprovidos, quer dizer que não, né, que não tem, são desprovidos de fé. Não possuem fé, não possuem encanto, não possuem vontade substancial, não possuem emoções positivas. Brasília é uma sociedade cada vez mais cinzenta, né? De pessoas mais tristes, mais apáticas, mais indiferentes. E eu quero dizer que não possuem fé no sentido de que perdem aquele elo com a religião, perdem aquele afeto com a religião, com a família, né? Então não tem mais fé, não tem mais encanto, né? Tem tudo a ver com o conceito que eu disse para vocês na aula passada de desencantamento do mundo para Weber, né? Que é uma sociedade cada vez mais racional, mais dinâmica, né? Racional nesse sentido de trabalhar em indústria, com máquinas, né? Uma vida dinâmica, baseada em contratos e tal. É muito racional nesse sentido. Mas os indivíduos perdem um pouco do encanto com a vida, para Zimmel e para Weber. Weber fala do desencantamento do mundo e Zimmel, numa equação que também é muito próxima, fala de atitude blasé, que é o homem alienado, né? Desconectado do mundo do qual faz parte, portanto, alienado, né? E indiferente, apático, sem encanto, sem fé, né? Sem uma metafísica ali religiosa, sem a crença de Deus, sem vontades substanciais, quer dizer, sem aquele ímpeto substancial, a vontade de ser feliz e tal, por exemplo, e sem emoções positivas, né? Uma sociedade muito cinzenta, muito fria, tá? Muito triste nesse sentido. Bom, então é isso, gente. Espero que tenham gostado da aula e qualquer dúvida, estou à disposição para trocar ideia, para sanar algum tipo de dúvida, se eu puder, lógico, né? Mas estou sempre à disposição, tá? Podem me chamar a qualquer momento. Um abraço.